Pessoal, hoje vamos continuar com a nossa primeira live, do ponto onde a gente parou. Somos da Notax, meu nome é Marco Cia, sou consultor tributário com vários anos de experiência no mercado e a gente está fazendo essa live em parceria com a Pantano Assessoria. Vou começar primeiramente relembrando um pouquinho do que a gente já falou na primeira live. E depois a gente vai dar prosseguimento no ponto onde a gente parou. Hoje a live é um pouco mais curta também, tá? Para a gente finalizar essa parte introdutória e as próximas lives, as próximas apresentações que a gente for fazer vai ser já de temas específicos. Então, relembrando um pouquinho do que a gente falou na primeira live, a reforma tributária sobre o consumo, ela vai substituir PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E os impostos que vão tomar o lugar desses impostos são o IBS e a CBS. A gente tem o período de transição, começa em 2026 com alíquotas testes de 0,9 para a CBS e 0,1 para a IBS. A gente tem 2027 a extinção de PIS e COFINS, a entrada em vigor pleno da CBS e a redução do IPI para alguns setores. A partir de 2029, a gente tem a questão da redução de ISS e ICMS 10% ao ano e aumento de IBS na mesma proporção. O mesmo ocorre de 2030, 2031, 2032, 2033, onde a gente finaliza o período de transição da reforma tributária. Em 2033, a gente vai ter IBS e CBS já funcionando plenamente. A gente passou também na primeira live sobre os fatos geradores, que basicamente são todos os possíveis. A gente passou sobre exemplos de incidência, alguns aqui bem relevantes, como multas e juros, descontos condicionais, venda de ativo imobilizado, entre outros. A gente passou também por hipóteses de não incidência, onde está contemplado ali transferências entre matriz e filial, doações sem contraprestação e descontos incondicionais, entre outros. E as hipóteses de imunidade, partidos políticos, exportações, entidades religiosas, livros e revistas. O momento do fato gerador, que basicamente são dois hoje, né? Que vão ser dois na realidade, com a reforma tributária, que são o momento onde a operação ocorre ou as antecipações. O local de incidência, que isso daqui é algo que mudou completamente a regra do jogo, então o local de incidência a partir da reforma tributária ele vai ser sempre o local de consumo da mercadoria, o local onde a mercadoria ela foi consumida ou o serviço foi consumido, salvo algumas exceções. E a gente parou aqui na nossa primeira live. Agora a gente vai dar prosseguimento no tema falando de não cumulatividade. A reforma tributária ela foi criada e instituída como um princípio de não cumulatividade plena. Então, o que significa isso? A não cumulatividade plena, ela significa que todos as aquisições, tudo que a empresa tiver de despesas, seja ela para consumo, matéria-prima ou qualquer outro fim, esse material ele vai ser passível da tomada de crédito de IBS e CBS. O que acontece? Em alguns casos específicos, a gente vai ter casos em que não vão ser possíveis as tomadas de créditos, mas são poucos os casos. Alguns setores específicos ou alguns tipos de uso, por exemplo, o uso pessoal. Então, por exemplo, caso o proprietário da empresa ele adquira um veículo para a empresa e esse veículo ele seja para uso pessoal do sócio, esse veículo ele não dará direito a créditos de IBS e CBS. Um outro exemplo de onde você não vai poder tomar crédito. Os bares e restaurantes, né, refeições, bares e restaurantes, eles têm um regime específico dentro da reforma tributária. E esse regime específico ele veda o direito ao crédito de quem adquire
esse tipo de alimentação de regimes que sejam beneficiados por esse fim. O princípio da não cumulatividade ele significa que sempre a cadeia anterior ela vai ter pago um imposto e quem adquiriu aquele bem ou aquele serviço vai ter direito a crédito, salvo algumas exceções. Um pouquinho abaixo, aqui a gente vai ver a questão do split payment, que vai mudar totalmente essa figura também de quando você pode ter direito a crédito, quando vai ser aproveitado esse crédito. E isso é algo muito importante, algo que vai mudar não somente a questão tributária, mas também a questão de fluxo de caixa das empresas. A gente vai entender isso um pouquinho mais abaixo e esse acredito que seja o ponto central da nossa live de hoje. Tanto split payment quanto a questão do Simples Nacional. Saindo um pouco já da não cumulatividade, que vai ser mais fácil até a gente explicar isso um pouquinho mais abaixo, a gente vai entrar aqui na questão do Simples Nacional. O Simples Nacional, igual a gente comentou na primeira live, ele vai ter duas possibilidades. O Simples Nacional puro e o Simples Nacional misto. Qual que é a diferença entre os dois? Simples Nacional puro, a gente vai ter a apuração, todos os impostos ali dentro do DAS, o Simples Nacional, e esse imposto ele vai dar o direito a crédito para o contribuinte, para quem estiver adquirindo, mas é um percentual muito pequeno. Então, o que acontece? Em muitos dos casos, o comprador, quem está adquirindo a mercadoria, vai optar por não adquirir de uma empresa do Simples Nacional, dependendo do preço, porque o crédito que ele vai ter ao adquirir de uma empresa de Simples Nacional, ele vai ser extremamente pequeno. Enquanto ele comprar de um contribuinte sujeito a IBS, CBS, vai ter um crédito muito maior. A questão do Simples Nacional, ele no regime puro, basicamente a gente vai ter a manutenção da tabela que a gente tem hoje para o Simples Nacional. Porém, em muitos dos casos, as empresas elas podem perder os seus clientes por se manter nesse regime. Simples Nacional Misto, já na contramão, o que vai acontecer com o Simples Nacional Misto? Simples Nacional Misto, você vai recolher os tributos sobre folha de pagamento, IR e contribuição social por dentro do Simples Nacional, do DAS, e o IBS e CBS vai ter um regime à parte, separado, onde que você vai fazer a apuração com débitos e créditos. Aí eu vou abrir agora uma apresentação aqui no PowerPoint para a gente conseguir entender melhor como que vai funcionar a questão aqui do Simples Nacional. Aqui a gente fez um comparativo entre os regimes do Simples Nacional Misto e o Simples Nacional Puro, para que fique claro e fácil de vocês entenderem. Não está aparecendo? E... a questão do Simples Nacional Misto e do Simples Nacional Puro, volta, vamos voltar. Vamos deixar dessa forma aqui mesmo. A questão do Simples Nacional Misto e Simples Nacional Puro. A gente vai fazer uma simulação aqui, um comparativo do faturamento dos últimos 12 meses de uma empresa optante pelo Simples Nacional com o faturamento acumulado de 1.490.000. Esse 1.490.000 é o acumulado dos últimos 12 meses, porque o raciocínio por trás ali da apuração do Simples Nacional ele não alterou em relação aos últimos 12 meses. Aquisições com créditos. Então, por exemplo, essa empresa ela teve aquisições de insumos, de materiais de uso e consumo que deram direito a crédito numa proporção de R$80 mil mês. Tá? E um faturamento nesse mês que a gente vai estar analisando aqui no nosso comparativo de R$200 mil.
Essa daqui eu acho que vai ficar pequena aqui para vocês enxergarem, mas são as tabelas do Simples Nacional. A tabela de indústria, que é o caso da tabela que a gente utilizou aqui para o exemplo, e a repartição dessa tabela. Quais são as repartições? O que vai para a IBS, o que vai para a CBS, o que vai para a IR, contribuição e assim por diante. Qual que é a metodologia de cálculo? A metodologia de cálculo, para você encontrar qual que é a alíquota efetiva do Simples Nacional, é o faturamento dos últimos 12 meses, vezes a alíquota da faixa onde você se encontra, menos o valor a deduzir, e divide pelo valor do faturamento dos últimos 12 meses. Então, aqui no nosso exemplo, tá, seria o quê? Faturamento acumulado dos últimos 12 meses, 1.490.000, vezes 11,20, que é a alíquota aqui dessa faixa de faturamento, menos 22.500, que é a parcela dedutível, e a gente divide pelo valor de faturamento de 1.490.000. Então aqui a gente encontraria uma alíquota para o Simples Nacional puro de 9,69%. Esses 9,69%, se a gente for aplicar para o Simples Nacional puro, o que vai acontecer aqui com ele? Esse Simples Nacional puro, a gente vai aplicar o valor do faturamento, então a gente tem R$200.000 de faturamento vezes 9,69. Então a gente teria um valor de Simples Nacional para ser recolhido no montante de R$19.379,87. Já no Simples Nacional Misto, como que funciona o cálculo? A gente parte da alíquota do Simples Nacional puro, então os 9,69, e a gente desconta as alíquotas de IBS e CBS. Então, por exemplo, naquela faixa de faturamento, CBS corresponde a 14%. Tá? E se a gente aplicar esses 14% em cima dos 9,69, ele vai dar um valor a ser deduzido daquela alíquota de 1,36. Já o IBS corresponde a 32% daquela alíquota de 9,69 daquela faixa. Então a gente deduziria 3,10% de IBS de dentro daquela alíquota, ficando com uma alíquota efetiva no Simples Nacional Misto de 5,23. Considerando que a gente vai ter uma alíquota efetiva de Simples Nacional de 5,23, o que a gente vai fazer agora? A gente tirou IBS e CBS dali de dentro. Agora a gente vai fazer os cálculos de IBS e de CBS para o regime normal. Então, considerando uma alíquota de 28% de IBS e CBS, a gente sabe que a gente teve de crédito 22.400, que é o quê? Se a gente pegar aqui aquisições mensais com direito a crédito R$80.000 vezes 28%. A gente vai ter um crédito de R$22.400. E os débitos? Os débitos a gente vai fazer a mesma conta, só que em relação ao faturamento. Então a gente vai pegar aqui os R$200.000 que a gente teve de faturamento no mês, vezes 28% e vai encontrar um débito de R$56.000. Qual que é o valor de IBS e CBS para ser recolhido? O valor de IBS e CBS para ser recolhido é de R$33.600. E o valor do Simples Nacional, que são os outros impostos que não são o IBS e o CBS, então IR, contribuição previdenciária, ele vai totalizar o valor de R$10.465,13. Então a gente tem uma carga total aqui de R$44.065,13. Então, um comparativo rápido entre o Simples Nacional puro e o Simples Nacional misto é que, enquanto no Simples Nacional puro a gente teria uma carga tributária de R$19.000, no Simples Nacional misto a gente teria uma carga tributária de R$44.000. Mas isso é somente um exemplo, tá? Porque pode ser que tenha casos em que o Simples Nacional misto ele seja mais vantajoso, ou ainda que você seja obrigado, mesmo tendo essa diferença de valor, a optar pelo Simples Nacional misto por conta dos seus clientes. Então, essa questão aqui do comparativo
é bom para a gente exemplificar como que vai funcionar a questão de Simples Nacional puro e Simples Nacional misto. Agora a gente volta aqui para a nossa apresentação. E a gente vai falar um pouquinho agora de Split Payment. A gente vai falar um pouco de Split Payment. O que é o Split Payment? A gente vai abrir outra apresentaçãozinha aqui em Excel para falar um pouco de Split. O Split, tá? Ele é basicamente a nova metodologia de recolhimento tributário, de encerramento do débito tributário. Tá? O split ele vai funcionar lá na frente, quando ele estiver funcionando efetivamente, ele vai funcionar como o iFood funciona hoje. Tá? O iFood, o Uber, basicamente você tem um intermediador de pagamento. Tá? Então vamos supor, a gente tem uma instituição, no caso é o iFood, ele recebe o valor total da operação e ele repassa para quem vendeu a alimentação, para quem para quem vendeu a alimentação, para o motoboy e para a plataforma. Então ele já separa basicamente a quem compete cada parte do dinheiro que foi recebido naquela operação. O split payment vai funcionar da mesma forma, só que ele vai repartir a parte que é de quem vendeu a mercadoria e a parte que corresponde à IBS e a parte que corresponde à CBS. Então, resumidamente, o split ele é isso. Tá? Ele vai funcionar dessa forma. Qual que é a vantagem do split para fins de arrecadação para o governo, pensando em termos tributários para o governo? A vantagem é que toda operação, quando ela ocorrer, ela já vai ter o recolhimento do imposto nessa operação. Então, se a gente for pensar em termos de recolhimento, o governo não vai ter mais inadimplência, o governo ele vai ter uma arrecadação em tempo real e ele vai ter o fim de grande parte da sonegação fiscal. Porque através do recolhimento de forma automatizada, tende-se a se eliminar quase que completamente a sonegação. Tá? Um exemplo aqui que a gente colocou para que seja fácil de entender. Então, numa operação no valor de R$100, se a gente considerar que minha carga tributária dentro desses R$100 ali, o meu valor de nota era R$100, 28% seria meu imposto, no caso. Só que, por exemplo, eu tinha R$10 de crédito, então sobre a operação ali, o valor a ser recolhido seria de R$28. Só que eu tinha R$10 de crédito. Lá na frente, quando esse sistema do governo estiver funcionando, ele vai lá na base de dados da Secretaria da Receita Federal, ele vai pegar que eu tinha esses R$10 de crédito, ele vai deduzir dos 28 que eu tinha de débito e vai reter na fonte já R$18. Esse valor ele já vai ser repassado para o comitê gestor do IBS da CBS e para a União. E a gente vai ter um valor recebido pelo fornecedor de R$82. Então, nesse caso, um exemplo claro de como que vai funcionar o split payment. Os benefícios, pontos positivos e negativos do sistema. Combate à sonegação por parte do governo, transparência e menos burocracia. Os pontos negativos, impacto de fluxo de caixa. O fluxo de caixa para todas as empresas no Brasil, ele vai ser devastador em muitos casos. Por quê? Imagina uma empresa que está numa situação financeira delicada. Essa empresa, ela
tem hoje, basicamente, o imposto, ela vende com a nota fiscal, ela recebe o valor total da operação e ela paga esse imposto daqui 30, 60 dias, dependendo do tipo de imposto. Nesse caso aqui, o imposto ele vai ser recolhido de forma automática no momento da venda. Então, a empresa ela vai perder esse fôlego no fluxo de caixa de uma forma muito rápida. Então, o impacto no fluxo de caixa ele vai ser devastador. Perda de vantagem fiscal exatamente por esse ponto. Complexidade técnica. Tá? A gente vai ver ali depois no mapa mental que existem 4 tipos de split payment. O split payment super inteligente, que a gente denominou assim, ele vai demorar muito tempo para acontecer. Ou pode ser que ele nem chegue a acontecer. Tá previsto na legislação métodos e mecanismos para que, se ele não vingar, se não for possível esse split, esse tipo de recolhimento ocorrer, como que vai ser feita a arrecadação também. Tá? Então, a complexidade técnica do sistema de split, hoje a Receita Federal ela não consegue manter o ECAP funcionando de forma efetiva. E eu tenho minhas dúvidas se algum dia ela vai conseguir fazer com que o split funcione de forma efetiva também. Pode ser que aconteça sim. Porém, é algo incerto no momento. Tá? A gente tem algumas reportagens, até coloquei uma aqui na própria apresentação, falando sobre o split, e que a Receita está desenvolvendo esse sistema. Mas assim, é algo que ainda precisa de muitos testes e precisa também de um poderio de processamento de informação muito alto para conseguir que ele funcione efetivamente. Dificuldades com os créditos, né? A Receita Federal vai conseguir buscar esses créditos que você tem? A Receita Federal vai conseguir identificar esses créditos e fazer com que você se aproprie desses créditos de forma automática? Tá? É um risco. E erros sistêmicos, porque assim, é um sistema que vai processar bilhões de informações ao ano e raramente a gente vê alguma coisa do governo funcionando 100%. Então a gente tem um risco sistêmico muito grande com a questão do split payment. Basicamente, isso daqui, a questão do split, o método de funcionamento é esse. Agora a gente vai falar aqui dos tipos de split payment. Eu vou começar pelo super inteligente, que ele é o utópico de acontecer e que provavelmente vai demorar um tempo grande para que ele ocorra, se um dia ele vier a funcionar de forma efetiva. O que é o split payment super inteligente? Ele é basicamente o que eu comentei com vocês agora. Então, o que vai acontecer numa operação com split super inteligente funcionando? O fornecedor vende, passa na máquina de cartão de crédito, ou no boleto, ou através de Pix, seja qual for a forma de pagamento. Essa plataforma, vamos supor, a operadora do cartão, ela já vai separar no momento que você passa o cartão ali a parte que é governo, a parte que é União, a parte que é IBS, CBS e a parte que compete ao fornecedor. Então ele já vai ter essa separação de forma automática. Ele vai buscar seus créditos na base de dados da Receita Federal, vai abater dos seus débitos e você vai recolher o valor efetivo, vai receber somente o valor líquido da operação. Tá? Então esse é o primeiro modelo de split que a gente tem e o modelo mais difícil de acontecer. Tá? A gente tem depois desse o que está previsto no artigo 32, parágrafo 4º da Lei Complementar 214, que é o split inteligente.
O que fala na lei? Quando não for possível a consulta nos moldes do parágrafo 3º, que é o superinteligente, posteriormente a Receita Federal e o Comitê Gestor irão consolidar os débitos e créditos e efetuarão a devolução dos valores pagos a maior. Nesse daqui, o que aconteceria? Tá? Vamos supor, aquela operação de R$ 100. Você chegou e passou na máquina de cartão de crédito aquela operação de R$ 100. Em vez de você ter o recolhimento somente de 18, que seria já se apropriando do crédito, você vai ter o recolhimento de R$ 28. E posteriormente, em até 3 dias, pelo que fala a lei, a Receita Federal vai te devolver aqueles R$ 10 que você tinha de crédito. Só que aqui a gente já tem um problema, porque a legislação ela traz esse prazo de 3 dias, mas ela não traz o prazo ou a perspectiva do que acontece, tá? Se durante esses 3 dias, após esses 3 dias, o governo, a Receita Federal, o Comitê Gestor, ele não te devolver esses R$ 10 que você tinha de crédito, que você pagou a mais por você ter pago R$ 28. Ele não traz uma penalidade, por exemplo, da Receita Federal ter que atualizar esse montante com multas, com juros, se ele cai esse valor. Não tem nada descrito nesse ponto na legislação. Então, assim, o que impede a Receita Federal de não devolver esse dinheiro em 3 dias? Basicamente nada. Tá? A gente tem a legislação que fala que vai ser em 3 dias, mas a gente não tem o que vai acontecer se não for devolvido em 3 dias. A gente tem o split simplificado, que ele vai ser aplicável somente para empresas do Simples Nacional. Nesse split simplificado, o que vai acontecer? Basicamente, a Receita Federal ela vai fazer uma média dos créditos que essa empresa do Simples Nacional teria e vai poder apropriar em cima dessa média. E depois ela vai confrontar os valores. Tá? Esse daqui ele vai ser pouquíssimo utilizado porque ela não traz benefício nenhum, se ele for um dia efetivamente utilizado. Tá? E a gente tem o split, que eu acredito que seja o split que a gente vai ter a princípio e seja o split que a gente vai efetivamente trabalhar com ele por muito tempo, que é o split manual ou recolhimento pelo adquirente, né, que ele está previsto no artigo 36 da Lei Complementar 214. O que é esse split manual e para que ele funciona? O split manual ele vai ser uma metodologia de recolhimento pelo adquirente. Por quê? Lembra do princípio da não cumulatividade que a gente citou ali em cima? Esse princípio da não cumulatividade ele se aplica para todas as aquisições. Porém, para que você tenha direito ao crédito, o seu fornecedor ele tem que ter feito o recolhimento desse imposto. Então, se o seu fornecedor não efetuar o recolhimento do imposto, você tendo pago para ele o valor cheio da operação, você ainda não tem o direito a crédito. Tá? Então, o que ocorre com esse split aqui, o split manual? Você pode pagar o imposto do seu fornecedor. Você pode optar por fazer o recolhimento, que seria de obrigação do seu fornecedor recolher, para garantir o seu direito a crédito. Tá? Então, naquele exemplo dos R$ 100, tá? Os R$ 18, os R$ 28, você pode optar por você fazer o pagamento. Então, para cada operação, para cada compra que você tiver de uma matéria-prima, de um material de uso e consumo, tá? Você faz o recolhimento de uma guia, que seria a guia do imposto daquela operação. E através disso, basicamente, você vai ter ali o que a Receita colocou, que o governo colocou para a gente, é que o próprio contribuinte, a própria empresa, quem está comprando o seu cliente, tá? Ele vai ser o seu órgão fiscalizador. Ele quem vai fiscalizar, ele quem vai recolher e ele quem vai
obrigar que você mantenha suas obrigações fiscais em dia. Então, a Receita Federal conseguiu com isso, né, o governo, os entes, eles conseguiram com isso fazer com que o próprio contribuinte ele seja a pessoa responsável pela fiscalização. O próprio contribuinte vai recolher e o próprio contribuinte vai fiscalizar. Então aqui a gente coloca, né, com um ponto de interrogação muito grande, né, como que tudo isso vai afetar a economia do nosso país, a economia das empresas, o fluxo de caixa das empresas. A Notax Consultoria é uma consultoria especializada já na parte da reforma tributária, e em parceria com a Pantano Assessoria está proporcionando aos clientes uma visão ampla desse segmento e do que vai acontecer com cada um dos casos. Tá? É algo extremamente importante isso daqui, porque se você não tem problemas de fluxo de caixa, você pode vir a ter. Ou se você já tem, a sua situação pode piorar e muito. Tá? Então, isso é algo que tem que ser levado em conta. Esses são os modelos de split que a gente vai ter. O que a gente entende que vai funcionar aqui, primeiramente, é o recolhimento manual, o antecipado. Tá? A gente tem perguntas? Tem uma pergunta? Vou responder aqui já. Giovana Buoro. Uma dúvida. O split payment vai acabar mesmo com a sonegação? E qual o impacto dele? O impacto dele, a gente não consegue medir sem uma consultoria especializada, sem uma análise minuciosa de caso a caso. Por quê? Depende muito do tipo da sua empresa, do seu regime tributário e de como isso vai afetar o seu fluxo de caixa, como isso vai afetar a sua vida. Por exemplo, se hoje você é uma empresa que tem um alto índice de sonegação e você vai ver isso acabar com o split, porque hoje 90% das transações elas são feitas através de cartão de crédito ou meios de pagamentos eletrônicos. Então você vai sentir isso acabar. Por consequência, a sua carga tributária ela vai se elevar. Por consequência, seu fluxo de caixa vai ser alterado e por consequência você tem que se planejar antes. Tá? Acabar com a sonegação, ele pode ser que não acabe, mas que ele vai fazer com que a sonegação ela seja extremamente diminuída. Isso ele vai sim. Tá? Aqui a gente já vai para a parte final aqui da nossa live, que é a parte dos documentos fiscais. Tá? O que muda em termos de documentos fiscais? Tá? Primeiramente, o que a gente tem que se atentar de uma forma mais rápida é a parte para configurações de sistemas fiscais para o ano de 2026. Tá? E durante o ano, agora no finalzinho do ano, os clientes aqui da Pantano Assessoria, eles vão receber as instruções para configuração dos sistemas e para caso a caso, vamos supor, se é uma empresa, uma prestadora de serviço, ela vai ter uma configuração dependendo do tipo de atividade. Se é uma empresa que comercializa, vai ter uma configuração pelo tipo de operação. Se é um bar e restaurante, ele vai ter outro tipo de configuração. Então aqui a gente sai um pouco da questão de planejamento e já vem para uma questão de execução. Né? A execução, quais os campos que são necessários ali para a emissão de uma nota fiscal a partir de janeiro de 26? A gente vai ter que ter a CST de IBS, CBS, a gente vai ter que ter a CICLES, a classificação ali da operação, e a gente vai ter que ter as alíquotas. Tá? Em alguns casos, se tiver algum tipo de diferimento, imunidade, a gente tem outros campos também. Então, assim, o que a gente tem que se atentar
mas a princípio agora seria realmente a questão das configurações fiscais para o ano de 2026. Reduções de alíquotas e bases de cálculo, tá? Então, por exemplo, vamos supor, a gente tem a alíquota cheia do IBS-CBS totalizando 1%, tá? Porém, se a gente tiver já durante o ano de 2026 um regime, alguma empresa no regime que seja diferenciado, um regime específico, essas empresas, tá, elas não vão destacar 1% na nota fiscal, elas vão já destacar o IBS e CBS reduzidos também. Então, assim, é algo que a gente tem que se atentar. A gente vai ter uma figura nova de documentos fiscais, que são as notas fiscais de débito. Tá? As notas fiscais de débito, elas vão servir, por exemplo, para identificar os valores de multas e juros. Esses valores de multas e juros, eles vão ter um documento fiscal que vai ter que ser emitido. Tá? E esse documento fiscal é onde vai gerar a tributação ali para IBS e CBS. Então, é um novo modelo de documentos fiscais também. A gente tem notas fiscais de créditos também. Só que dentro de notas fiscais de créditos, ainda a gente não tem hipóteses. Tá? E a gente vai ter novos eventos de manifestação também de nota fiscal. Hoje a gente tem os eventos básicos ali. Operação realizada, operação não realizada, né? Desacordo comercial ou desacordo na prestação de serviço. A gente vai ter novos eventos, entre eles a manifestação de uso e consumo pessoal. Então, o exemplo que eu dei do carro, né? Se comprar alguma coisa que seja para uso pessoal, a gente tem que fazer uma manifestação na nota fiscal colocando que aquele documento fiscal ele foi utilizado para uso e consumo pessoal e ele não vai dar direito a crédito. Tá? Hoje é isso a nossa live. Para os clientes aqui da Pantano Assessoria, a gente vai ter outras lives, tá? E até reuniões presenciais a partir de agora, que vão ser mais específicas, tá? A gente tem aqui dentro de regimes específicos a parte de ramo imobiliário. Então a gente tem um regime tributário aqui para ramo imobiliário que é específico dele. Ele entra aqui na questão de locações, vendas de imóveis, incorporações, parcelamento de solo, serviços de intermediação, locação temporária, os cruzamentos de informação que vão levar a um outro nível a questão de, vamos supor, você tem um imóvel que você não declara aluguel, porque a pessoa que está locando também não declara, né? Os modelos de cruzamento de informação aqui, eles vão impossibilitar completamente esse tipo de operação. Tá? A gente tem também o PLP 108, que trata ali da questão de TCMD. Tá? A gente tem o regime específico para bares e restaurantes, onde é um regime que talvez, nesse caso, em muitos casos aqui, bares e restaurantes não compensem mais ser simples nacional, tá? Então, isso é algo que tem que ser avaliado, tá? Regime de transporte, a gente tem aqui também, a gente tem vários ramos específicos aqui que a gente vai abordar cliente por cliente, situações por situações ou grupos de empresários por grupos de empresários, tá? Isso, a gente tem mais algumas perguntas. Bruno Godoy. Esses documentos, os débitos e créditos, serão uma nota fiscal ou algum outro documento eletrônico que ainda não falaram? Ele vai funcionar, Bruno, como se fosse uma nota fiscal, tá? Só que ele não é exatamente uma nota fiscal. Como que ele vai funcionar em si? Por exemplo, se você tem um ERP, tá? Pensando numa empresa que tem um ERP. Quando você emite, por exemplo, a questão da multa e dos juros, né? Quando você emite um boleto ali com a multa e os juros, o seu próprio ERP já é para ele entender que aquela multa e aqueles juros, ele tem que gerar um documento fiscal para aquilo.
Então é para ele fazer isso de forma automática. Por exemplo, a gente tem empresas que não têm ERP ou que o ERP não vai estar preparado para esse fim. Então, nesses casos, tá, esse documento vai ter que ser emitido de forma manual. A gente ainda não tem o layout, o modelo dele, mas a gente sabe que ele já vai existir porque ele está previsto na Lei Complementar 214. A Júlia mandou duas perguntas aqui. Se eu adquirir de Simples Nacional puro, vou poder tomar crédito de BS CBS? Júlia, você vai poder tomar crédito de BS CBS, só que de um percentual muito pequeno, tá? É extremamente pequeno, então assim, tem que analisar operação por operação para ver o que compensa fazer. Se compensa comprar desse cliente do Simples Nacional, se ele tem um preço mais atrativo ou não, tá? E o percentual de crédito que ele vai te dar. Quando eu vou ter que fazer a opção pelo Simples Nacional Misto? Você vai poder fazer a opção pelo Simples Nacional Misto 2 vezes ao ano. Tá? Mas para isso é interessante que você se planeje antes. Tá? Não deixa para se planejar próximo da data da opção. Tá? Planeje bem antes, porque, igual a gente viu, às vezes optar pelo Simples Nacional Misto ele vai tornar a sua operação muito mais cara do que ela é hoje. Tá? Então tem que se planejar bem antes para isso mesmo. Tem mais alguma? Peritos Profit. Marcos, quando as obrigações fiscais e cruzamentos de informações Quanto às obrigações fiscais e cruzamentos de informações, teremos novas obrigações. A gente vai ter novas obrigações acessórias, mas em termos de cruzamento de informações, a gente vai ter muitas, tá? Entre elas, eu vou citar uma aqui, por exemplo, que é aqui do ramo imobiliário, né? Que é a questão do CIB e do Sinter, tá? Como que vai funcionar, por exemplo, para quem tem um imóvel de locação? Cada imóvel ele tem um CPF. A partir de 2026 a gente começa com isso nas capitais, depois a gente vai espalhar isso em 2027 para todo o Brasil. A gente já tem até o projeto piloto lá em Belo Horizonte. O que acontece? O CIB ele vai ter um número de CPF do imóvel, como se fosse um CPF, a gente apelidou dessa forma. Ele vai cruzar, por exemplo, eu, Marcos, eu tenho 3 imóveis, tá? O meu imóvel residencial que está declarado na minha declaração como residencial meu e mais outros 2. Esses outros 2 aqui eu alugo, mas eu não declaro, porque quem está alocando o imóvel falou que não quer declarar também. Então, hoje acontece muito isso. Agora, o que vai acontecer com o CIB, né? Ele vai cruzar. Eu tenho, o Marcos tem esses 3 imóveis na declaração dele, tá? E aí, outra pessoa, vamos supor, o Wagner, ele tem um imóvel que ele está residindo, ele está morando ali, e ele coloca aquele imóvel, que é o meu imóvel, né, na declaração dele, pessoa física, como se ele estivesse morando naquele imóvel. Aí o que vai acontecer? Vai cruzar a informação do CIB da minha declaração daquele imóvel que eu tenho com o CIB da declaração do Wagner, tá? Da declaração pessoa física. E aí vai acontecer o quê? Marcos e Wagner, vocês dois venham aqui e me expliquem o que está acontecendo nessa operação. Tá? O Wagner está pagando aluguel para o Marcos ou não? Né? Não está? Por que não está? Você vai ter que se explicar. E antigamente a gente tinha a penalidade para esse tipo de operação para quem estava alocando o imóvel, proprietário do imóvel. Agora a penalidade ela é tanto para o proprietário do imóvel quanto para o locador. Tá? Então o locatário e o locador eles vão ter penalidades ali. Tá? O Wagner não declara imposto de renda. Tá? Então, a princípio, nesse primeiro cruzamento de informação, a gente não teria a luzinha da Receita Federal acendendo para essa operação. Mas
O Wagner, ele comprou uma mercadoria no Mercado Livre e mandou entregar na casa dele, que é meu endereço da minha casa, que está na minha declaração. Isso também é um fato de cruzamento de informações que pode levar a Receita Federal a chamar para verificar o que está acontecendo nesse tipo de operação. Perfeito? Então aqui a gente encerrou as respostas às perguntas aqui. Hoje a nossa live ela foi um pouco mais curta mesmo, né, para encerrar esse tópico introdutório da reforma. Sempre o importante é se planejar. A Pantano Assessoria está aqui para isso, a Notax, Consultoria Tributária está aqui para isso, né? E a gente vai continuar soltando informações nas nossas redes sociais, em todos os meios que a gente tem aqui, e a gente vai dar todo o apoio que o empresário e empresária necessita para que a gente tenha uma transição o mais tranquila possível da reforma tributária. Um abraço, boa noite e até a próxima.